Muito bem. Então, em princípio, está gravando, tá? Se tudo correr bem, vai ter a aula gravada ali. Bom, então, dentro do escopo do nosso componente curricular aí, nós vamos ver algumas coisas relacionadas às grandezas elétricas aplicadas ao dia a dia, tá? Isso só é possível, evidentemente, depois, essas aplicações da eletricidade, ela só é possível depois daqueles estudos feitos em minúcias lá pela física, né? A história da eletricidade em si começa ali nos anos 1700, basicamente, a história moderna da eletricidade. Embora lá na antiguidade teve alguns resquícios, né? Mas como é uma grandeza física, é uma ciência, boa noite, toda ciência nova começa com investigação. Depois, com o passar dos anos, vão se desenvolvendo aplicações para aquela ciência. Então, se nos anos 1700 se iniciaram o estudo moderno da eletricidade, a gente começa a ter aplicações práticas dela mesmo no final dos anos 1800, início dos anos 1900, ali, quando começa a expansão do uso prático da eletricidade. E é com esse objetivo, assim, o uso prático da eletricidade, que nós vamos enfocar aqui. Então, basicamente, eu coloco aqui para vocês, e à medida que vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês podem interromper e perguntar. Muito bem. Então, temos uma pilha, basicamente, e uma lâmpadazinha. Fazer um circuito elétrico elementar. Então, eu vou pegar o positivo da pilha, conectar aqui nessa parte da lâmpada. Claro que a lâmpada lá vai ter um receptáculo, que o pessoal vulgarmente chama de bocal. Então, tem um receptáculo ali onde serão feitas as conexões. Essas conexões elétricas, basicamente, vão se dar naqueles pontos da lâmpada ali, na parte traseira da lâmpada, e o outro fio vai ficar conectado aqui no que a gente chama de rosca da lâmpada. A gente vai fazer a conexão, as duas conexões. Fazendo essa conexão típica aqui, essa lâmpada acende. Tá? Bom, como é que essa lâmpada basicamente acende? Falando de uma maneira mais informal, a gente vai dizer que vai sair um fluxo de cargas elétricas da pilha, vai passar por dentro da lâmpada e vai voltar para dentro da pilha de novo, né? Então, as cargas elétricas fazem um caminho de sair da pilha e voltar para a pilha de novo. Evidentemente, tem que ser assim, porque não pode sumir carga elétrica. O que são cargas elétricas? Basicamente, são acúmulos de elétrons ou falta de elétrons, como vocês estudaram lá na física 3. Então, as regiões onde os elétrons se acumulam, onde nós temos excesso de elétrons lá do átomo, nós vamos ter o polo negativo. E as regiões onde faltam elétrons, nós vamos ter o polo positivo. Então, nós vamos entender que, assim como o magnetismo, eu fico sentado porque daqui a pouco eu levanto também, tá, gente? Senão tem, né? Até para a gente ter um ambiente mais informal. Essa dualidade positivo e negativo, nós vamos ter na física, no eletromagnetismo, no próprio magnetismo, que nós vamos ter o polo norte e o polo sul, magnéticos. Nós temos na mecânica, onde nós temos uma região, por exemplo, diferenças de altura, nós podemos ter diferenças de pressão, então nós vamos ter sempre um local onde tem mais pressão. Então pensemos numa caixa d'água que está elevada. Então a pressão dessa caixa d'água em relação ao solo
se ela está num ponto elevado, é maior. Então, o fluxo dessa água vai sair do ponto onde tem mais potencial para onde tem menos potencial. No caso da eletricidade, nós vamos ter essa dupla, evidentemente, polaridade de negativo e positivo que foi estipulado arbitrariamente. Então, os primórdios dos estudos da eletricidade, eles diziam o seguinte: eles não sabiam, não conheciam o átomo ainda. Aliás, o elétron, ele foi descoberto, o elétron, nos anos 1920. Então, não sabiam da existência do elétron propriamente dito. Dizia-se o seguinte: um corpo ou um material, ele se carrega eletricamente ou não. Ou um corpo tem mais carga elétrica do que um outro corpo, ou do que um outro material. Então, basicamente, por uma reação química aqui desse elemento, dessa pilha, nós vamos ter a separação de cargas elétricas e o segundo esse conceito antigo, ou de ter carga elétrica ou não ter carga elétrica, os antigos diziam assim: aonde tem carga elétrica, ou melhor, aonde tem eletricidade, nós vamos chamar de positivo. Aonde, entre aspas, falta eletricidade, nós vamos chamar de negativo. Então, foi determinado que o polo positivo é onde tem eletricidade, ou tinha mais eletricidade do que os elementos que tinham polo negativo com falta de eletricidade. E aí as experiências mostravam e mostraram que havia um fluxo energético de onde tinha eletricidade para onde não tinha eletricidade. Então, convencionou-se que o polo positivo é onde tem eletricidade, é o que vai fornecer cargas para o circuito, para os dispositivos, e essas cargas, evidentemente, elas retornam, né? Elas não somem, não desaparecem. Afinal de contas, elétron é matéria, então o elétron ele não vai evaporar, não vai sumir, né? Ele vai voltar para o polo negativo da pilha, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, o que a gente chama de circuito elétrico. O próprio nome já diz, circuito. É um local fechado. Então você vai assistir corridas de Fórmula 1 num circuito. Os carros correm lá, naquele ambiente fechado, não saem de lá daquele ambiente. Então o circuito elétrico é esse ambiente fechado aqui, onde nós vamos ter deslocamento de cargas elétricas, vamos falar assim por enquanto. E essas cargas elétricas, evidentemente, vão realizar um trabalho útil. Qual que é o trabalho útil nesse caso? Desse circuito aqui. Qual o trabalho que está sendo realizado? Luz. Então, basicamente, ele vai transformar energia elétrica em luz. Então, o trabalho da lâmpada, ou se a gente pegar o trabalho desse circuito, é produzir luz. Bom, esses polos das pilhas aqui, eu estou pegando a pilha para a gente ter um ponto de partida. Né? Entre eles, essa divisão aqui é uma divisão simbólica, né? Existe uma diferença de cargas elétricas. Né? Essa diferença de cargas elétricas, aí que é o ponto mais importante da nossa aula, um dos pontos mais importantes da nossa aula de hoje. A diferença que existe de cargas elétricas entre esses polos pode ser medida. E é nessa medição que nós vamos ter uma aplicação prática no nosso dia a dia. Então, sim, não, toda e qualquer bateria, pilha, bateria. Então, vamos falar assim, ó, isso aqui, ó, acima de tudo, é uma fonte. Então, a gente chama de fonte todo elemento em um circuito que vai fornecer energia elétrica. Então, a pilha é uma fonte,
A pilha do relógio é uma fonte de energia, a bateria do celular, se nós pegarmos aqui na nossa sala, onde é que é a fonte de energia elétrica, nós podemos dizer que para o meu computador é a tomada. A tomada é o ponto onde eu vou abastecer energia elétrica para o meu dispositivo, tá? Então, a fonte, nesse caso aqui, a pilha, ela pode ser... Deixa eu ficar de frente aqui, senão vai ficar cada vez pior o risco, né? Entre o polo positivo e o negativo, existe uma diferença de... Já devem ter ouvido isso aqui? Já ouviram falar isso aqui? Potencial. Claro, nós temos um potencial menos e temos um potencial mais. Vulgarmente, o pessoal chama de polo negativo, né? O polo negativo da pilha e o polo positivo da pilha, da bateria, no automóvel também. Então, nós temos dois potenciais, o potencial positivo e o potencial negativo. Entre eles, há uma diferença de potencial. Então, evidentemente, para que haja uma diferença, nesse caso de potencial, mas toda e qualquer diferença, presume que isso ocorra entre pelo menos 2 pontos, 2 ou mais. Então, tem uma diferença aí entre positivo e negativo. Pegando a pilha comum, a pilha nesse formato simples do nosso dia a dia aí, qual é o valor dessa diferença? Vocês sabem? Nunca pararam para olhar uma pilha? A diferença da pilha comum, tá? A diferença de potencial dessa pilha aqui comum é de 1,5. O quê? 1,5? Volt. Isso, 1,5 volt. Diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial de 1,5 volt, no dia a dia, quem usa muito diferença de potencial são os físicos. No dia a dia das aplicações práticas, dos engenheiros, dos técnicos, nós vamos chamar isso aqui de tensão, é uma tensão, no caso, uma tensão elétrica. Tensão elétrica, tá? Então, você não vai chegar lá na empresa que você vai trabalhar e qual que é a diferença de potencial da nossa rede elétrica? E você vai falar isso e ninguém vai entender nada. Diferença de potencial é um termo mais usado dentro da física, né? Mas é importante que vocês saibam, um dia vão ler um material, né? No dia a dia, a gente faz referência aos níveis de tensão elétrica ou simplesmente tensão. Tensão. Tem muita gente, e aí importante que vocês saibam, e eu aposto que vocês também já falaram isso, voltagem. Qual que é a voltagem do equipamento? Né? Bom, assim, ó, voltagem, ele é um termo tecnicamente equivocado, tá? Então, fizeram um aportuguesamento do inglês. Em inglês é voltage. E em português, no português do Brasil, especificamente, fala-se voltagem, tá? Então, voltagem é uma coisa assim que você vai ouvir, como engenheiro falando agora, você vai ouvir e vai entender o que é, mas você jamais vai falar, né? Voltagem. Qual que é a voltagem do equipamento? Né? Você não fala isso. A não ser que esteja falando com um leigo, né? Você vai falar com teu pai, com a tua mãe em casa lá, qual que é a tensão elétrica? Né? Claro que não, tem que falar de um modo que eles entendam. Mas no dia a dia profissional, então vocês não vão usar o termo voltagem, vamos usar tensão, tá? Tensão elétrica ou tensão. Qual que é a tensão da rede, qual que é a tensão do equipamento, tá? Então, essa diferença de potencial aqui, entre o potencial positivo e o potencial negativo, ela pode ser medida. Se ela pode ser medida, é uma grandeza elétrica, portanto. Então, no caso da pilha, 1,5 volt. A nossa rede elétrica aqui, depende do local, mas
via de regra, em Santa Catarina como um todo, mas depende do local, nós temos a tensão da tomada de 220 volts, ou 380 dentro da indústria, mas podemos ter variações, 440, 220 trifásico, né, e assim por diante. 127, 110, tá? 254 ao invés de 220. Muito bem. Então, nós temos a tensão elétrica. Tensão elétrica. Ela é representada pela letra U ou pela letra E, tá? Aqui, do ponto de vista técnico formal. Você vai pegar os equipamentos ou até manuais aí, você vai ver muita representação da tensão elétrica pela letra V, tá? Então, tensão elétrica U ou E, né? Não V. E ela é medida em volt. Volt é a unidade de medida. Aí sim, o símbolo da unidade de medida é a letra V. Então, essa pilha aqui, ela tem qual que é a tensão elétrica dessa pilha? Então, assim, ó, U dessa pilha é igual a 1,5 V. 1,5 volt. Aqui é U, simbolizando tensão elétrica. Poderia ser letra E, né? E também eventualmente é utilizado. Então, essa é a grandeza, a primeira que nós temos aí. A partir das tecnologias, então lá dos anos 1800, quando um pesquisador italiano, ele se baseou, se inspirou, não é que ele se baseou, se inspirou numa raia elétrica, essas raias que armazenam carga elétrica no próprio corpo, e ele estava olhando, ele e outros pesquisadores, a coluna vertebral daquela raia, e onde tem as terminações nervosas ali. E por algum motivo, eles concluíram ou se inspiraram que aquele formato da coluna vertebral era onde fornecia ou gerava esses acúmulos de carga elétrica, podendo fazer aquele circuito que eu falei ali anteriormente, um fluxo constante de cargas elétricas. Por que a eletricidade não se desenvolveu muito antes da invenção da pilha? Porque não havia meios e métodos ainda de fazer acúmulos de carga elétrica de maneira constante. O que acontecia? Tinha muito, todo mundo já brincou aí com régua no cabelo ou na roupa. Então você esfrega a régua no cabelo, vai lá no papel, ele gruda o papel, né? Eu já vi uma vez um aluno me disse, professor, dá para fazer com a caneta na parede também. Ele esfregou na calça jeans e grudou na parede a caneta, uma caneta Bic, assim. Eu não sabia. Só que aquilo é eletricidade estática. É o que acontece nos raios, né? A descarga atmosférica. Quem toma choque no carro também, às vezes no inverno, conforme a roupa que está usando. Isso ali é eletricidade estática. Você gera um acúmulo de carga elétrica e em um dado momento você descarrega ela e você não consegue fazer uso daquela eletricidade que você armazenou, porque ela descarrega. Então, nos anos 1820, um pesquisador italiano baseado nessa raia, ele resolve, claro, porque não foi assim um momento eureka, ele era pesquisador, né? Ele resolve fazer o seguinte, ele pega uma chapa, mais ou menos assim, né? Ele pega uma chapa de cobre, um tecido embebido em
uma solução ácida, uma espécie de vinagre, zinco, tecido, cobre, tecido, zinco, e foi formando ele foi formando uma camada em cima de camada. O que ele foi fazendo com as camadas? O que eu estou fazendo aqui? Uma pilha! Uma pilha! Isso, ele está fazendo uma pilha. Então ele foi formando uma pilha desses materiais e conectou um fio no polo de cima, no final da pilha de material, e outro fio ou um arame qualquer na parte de baixo. E verificou, e não colocou a lâmpada, porque não existia. Ele só fez a conexão elétrica aqui. E verificou que as cargas elétricas se movimentavam de maneira constante ou de maneira contínua. Não era mais como na eletrostática, que você carregava o objeto eletricamente e descarregava, não tinha mais como fazer testes. Então, a partir do invento da pilha, por Alessandro Volta, um italiano, por isso que é volt a unidade de medida. A partir do invento dessa pilha, os pesquisadores tinham uma fonte de energia elétrica constante. E aí sim eles poderiam fazer experimentos. E aí, a partir dos anos 1820, que a eletricidade começa a ganhar corpo, porque é a partir dali que começam os estudos. Porque agora, a partir de lá, então, existe uma fonte constante de eletricidade. É claro que nem comparar a pilha da época com a pilha de hoje, né? Hoje rende muito mais, mas aí é o princípio. E se pegássemos várias pilhas, nós formávamos várias pilhas, nós temos uma bateria de pilhas, nós temos uma bateria, né? Então daí também o nome é bateria. Curiosidade, pilha, então, nós vamos ter, as pilhas são consideradas pilhas até 1,5 volt, tá? Então não é pelo formato dela que a gente chama pilha, é pela tensão. Então até 1,5 ou 1,5 volt a gente chama de pilha. Acima de 1,5 a gente já chama de bateria. Então 3 volts é bateria, 9 volts é bateria, 24, 48 é bateria, tá? Enfim, 5 volts é bateria. Então até menos que 1,5 é pilha, tá? Muito bem. Então essa é a primeira grandeza que nós vamos estudar, ou estudamos, né? Só um panorama, evidentemente. Tensão elétrica. Medida em volt. Então, símbolo é letra U ou letra E, símbolo da grandeza, e o símbolo da unidade de medida é letra V. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Muito bem. Se não tem dúvidas, vamos adiante. Aqui. Por favor, levanta as camadas das baterias a discussão aí era aqueles capacitorzinhos que colocavam nos circuitinhos e explodia. Tinha tipo um papelão, né? É um papel, né? Uhum. Um lado é papel e outro lado é uma folha de alumínio, o outro material. O capacitor, já que você perguntou, ele é um elemento que o símbolo dele, vou fazer aqui, ó. Já que você perguntou, o símbolo dele é esse aqui, ó. Você vai fazer uma conexão elétrica aqui e a outra aqui. O símbolo do capacitor e a ideia do capacitor é assim: dois materiais condutores, pode ser uma chapa aqui de qualquer material, condutor, pode ser cobre, alumínio, tá? E aqui outra chapa de alumínio. E no meio aqui, ó, o capacitor elementar, o capacitor primeiro, é um material isolante. Nesse caso aqui é ar. Então você tem
dois materiais condutores separados por um material isolante. Então, esse é um capacitor. Ele armazena cargas elétricas aí. Tá? Então, o capacitor lá que você tem, ele é uma camada de provavelmente alumínio e aqui embaixo papelão. Ele pega e enrola, né? Então, você tem esse princípio de funcionamento. E ele armazena carga elétrica, mas é uma carga estática. Então, ele armazena e ele não é uma fonte de energia. Então, se eu pegar e conectar na energia elétrica aqui, vai aparecer positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Tirei da energia, aquela carga fica ali. Daí eu vou numa pessoa, encosto ali, ela dá um choque na pessoa, descarrega, pronto. Não tem mais carga elétrica. Esse efeito capacitivo é comum, assim, em todo e qualquer sistema que você tenha um condutor, um isolante e outro condutor, você tem um capacitor. Só que aí vai depender também das intensidades, do tamanho desse capacitor, da intensidade de correntes elétricas que nós temos aqui, né? Mas o princípio do capacitor é esse aí. Tá? Muito bem. Nesse componente curricular aqui, tem um momento que vocês, ou a gente vai ver, ou iria ver, enfim, está presente no componente curricular, a utilização de capacitores na indústria para corrigir alguns problemas no fornecimento de energia por parte da concessionária. Então, só para dar um panorama para vocês, o Instituto aqui, ele tem que fazer uma correção devido às cargas, tudo que nós temos instalado aqui dentro do Instituto, eu posso gerar o que a gente chama de energia reativa e ser cobrado pela concessionária, pela Celesc, por isso. Eu gero uma energia reativa em excesso. Então, eu preciso instalar capacitores para fazer essa correção. Essa correção, se eu não corrigir, eu pago multas. Então, o Instituto Federal paga aí mensalmente uma multinha para a Celesc, aqui no nosso campus. Tá aí 600, 700, 800, 900 reais por mês. Isso que é o nosso consumo de energia é pequenininho. Eu fiz um levantamento aí há algum tempo, né? Em 5 anos a gente pagou quase mais de 35 mil reais para a Celesc. Porque o nosso uso de capacitores aqui no Instituto não está adequado. Tá? Mas isso é importante porque, assim, vocês terem essa noção, por esse componente curricular, porque, via de regra, o engenheiro de produção é um gestor da produção. Né? Então, você não vai saber em minúcias instalar, dimensionar, projetar um banco de capacitores para a correção de fator de potência na indústria. Mas é importante saber, ter a noção do porquê, o que está acontecendo. Né? Muito bem. Mais alguma pergunta? Corrente elétrica, outra grandeza, então. Bom, vamos ao nosso bom e velho circuito aqui novamente e vamos fazer a conexão aqui. Então, a lâmpada acende. Temos nos polos, deixa eu olhar para cá, que daí eu consigo riscar um pouquinho melhor. Temos nos polos da pilha aqui uma DDP, ou uma tensão elétrica. Então, a nossa U aqui é igual a 1,5 V, 1,5 volt. Se nós temos uma DDP, uma tensão elétrica, a nossa pilha está em boas condições, está carregada, como a gente costuma dizer. A lâmpada vai acender. Por que a lâmpada acende? Porque nós vamos ter um deslocamento de cargas elétricas, basicamente saindo do polo positivo, vamos falar assim. Se um físico ouve a gente falar dessa forma, ele pira o cabeção, né? Porque não é bem assim, né? Mas, enfim. Então, nós temos cargas elétricas saindo daqui, passando por dentro da lâmpada, saindo da lâmpada e retornando para o polo negativo da pilha, da nossa fonte.
Esse fluxo contínuo aqui, ó, enquanto a pilha tiver condições de fornecer, né, porque a pilha vai fornecer esse fluxo de elétrons aqui, a pilha vai fornecer mediante uma reação química interna da pilha, né, leis da natureza aí. Enquanto a pilha tiver essa capacidade de fornecimento, a lâmpada vai ficar acesa. Enfim, nosso elemento aqui, consumidor, vai ficar funcionando, por assim dizer. Então, isso aqui a gente chama de fluxo ordenado de elétrons. Tá? A gente pode fazer uma similitude para fins de entendimento, por conta dos efeitos. A modelagem matemática permite que a gente faça analogias e comparações. Na prática, não é assim que funciona, né? Por isso que eu disse, se um físico ouvir o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando propriamente, ele vai me reprovar, né? Vai pirar o cabeção comigo. Mas a gente pode fazer a comparação semelhante a um fluxo d'água dentro de uma tubulação. Então, é como se dissesse que aqui nós temos mais pressão, ou aqui nós temos o bombeamento de uma água que está saindo por aqui, passando por esse tubo, que no nosso caso são fios ou cabos elétricos, e retornando ao, entre aspas, reservatório. É um circuito, como o próprio nome já diz, fechado, né? Então, nós podemos comparar esse fluxo ordenado de elétrons como se fosse um fluxo d'água numa tubulação. Então, se o fluxo de elétrons é o fluxo da água, os fios e cabos são os nossos tubos, os nossos canos. Né? Aqui o elemento consumidor, né, que vai consumir essa água, né, seja o que for, e aqui o elemento fornecedor ou a fonte de energia, a fonte de água. Tá? Então, esse fluxo ordenado de elétrons, a gente vai chamar, tecnicamente, então, de corrente elétrica. Tá? Então, o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons. Eu posso falar fluxo contínuo? Por enquanto, pode. Porque nós estamos ainda estudando uma fonte de energia que é uma fonte contínua. O que é isso? Aqui nessa pilha, com esse formato aqui, ou qualquer outro formato, aquelas redondas de relógio também, enfim, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Vai passar 1000 anos, a pilha até vai perder a carga elétrica dela. Mas aqui vai ser o polo positivo ainda e aqui vai ser o polo negativo. Então, se tivesse um fluxo de elétrons, ele vai ser um fluxo contínuo aqui. Mas quando a gente for para uma fonte como a nossa tomada de energia, não é fixa essa polaridade. Essa polaridade fica invertendo. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Num outro instante, o negativo passa para cima e o positivo passa para baixo. Então, a gente não vai ter mais um fluxo contínuo, porque esses elétrons eles vão ir e vão voltar. Aí vai ser um fluxo alternado. Né? Então, por enquanto, dá para dizer que sim. Tá? Que é um fluxo ordenado de elétrons ou um fluxo ainda contínuo de elétrons. Tá? Então, a corrente elétrica, ela também é uma grandeza que pode ser medida. Se fosse um tubo d'água, você poderia pegar e colocar aqui nesse cano aqui um hidrômetro, né? Um medidor de vazão, e saber quanto de água está passando por essa tubulação. A vazão de água, ou vazão de líquidos, ela também é uma grandeza da física que pode ser medida. Então, no caso da eletricidade, a corrente elétrica também pode ser medida. Então, nós vamos
A corrente elétrica, ela tem por símbolo letra I, então eu vou escrever de novo aqui, tá? Então, a corrente elétrica. Então, a simbologia dela é a letra I. E de intensidade, vocês podem fazer essa analogia aí, tá? Então, por que a corrente elétrica é a letra I? É a intensidade desse fluxo de elétrons aí, tá? E ela é, como ela é uma grandeza, ela é medida em amperes, ou ampere. Ampere. É outro pesquisador, esse aqui é um pesquisador francês, e o símbolo da grandeza é a letra A. Então aqui também vocês vão, principalmente dentro da indústria, vocês vão ouvir o pessoal falando lá qual que é a amperagem do equipamento, né? Qual que é a amperagem? Então quando ele falar amperagem, que vocês sabem que está errada, que é corrente, ele quer fazer referência a esse fluxo de elétrons, ele quer fazer referência à corrente. Qual que é o valor de corrente elétrica que está passando por esse nosso circuito? Importante a gente ter em mente o seguinte: quem que determina a corrente elétrica? Quem que determina o valor da corrente elétrica, a intensidade? É a fonte ou é o consumidor? É. Mas nós não estudamos isso. Mas é a fonte? Ou é a lâmpada, ou o consumidor? É a pilha ou é a lâmpada? Se eu colocasse aqui, esse, entre aspas, hidrômetro aqui, medindo o fluxo esse fluxo de elétrons que está passando aqui, quem que vai determinar? É o consumidor ou é a fonte que determina o valor, a intensidade da corrente? Vamos comparar com a água? Na casa de vocês tem um hidrômetro lá, não tem? Medidor de fluxo da água lá? Quem que determina o fluxo de água lá? Entre outras palavras, quem que determina a conta de água lá? É a BRK ou é a tua casa? É o consumidor. Então, esse valor, agora, claro, importante. Se não tiver água na rede, então, a fonte estando em condições plenas, quem que vai determinar a intensidade é o consumidor. Então, a gente parte do princípio que a fonte está boa. Faltou água na rua. Claro, você pode abrir a torneira que for lá, não vai sair água, né? Vai entrar ar, na verdade, na tubulação. Então, quem determina essa intensidade de corrente aqui em primeira instância, é o consumidor. É claro que se a fonte variar, nós podemos afetar também essa corrente aqui, tá? Mas, em princípio, eu tenho uma fonte boa e tenho um consumidor, é o consumidor que vai determinar essa intensidade de corrente aí, tá? Então, não é amperagem, tá? É corrente elétrica. Ou, assim, ó, todas as grandezas que a gente está estudando aqui hoje é elétrica. Então, é tensão elétrica, corrente elétrica. No dia a dia, a gente fala só corrente, tá? Mas, assim, vocês como engenheiros não vão falar em amperagem, tá? Eu espero, né? Espero que não. Muito bem. Uma coisa muito importante aí, não que as outras não fossem, né? Condições para que haja corrente elétrica. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, e vou conectar aqui.
E vou fazer a conexão da rosca. Então, conectei no centro, lá no polo positivo, como nós estávamos fazendo antes. E vou pegar aqui da rosca e vou conectar aqui, no polo positivo. Pergunto, a lâmpada acende? Por quê? Hã? Mas por que tem que estar... E se eu colocar os dois no negativo? Não acende ou acende? Aí que tá. Por quê? Quando eu coloco duas mangueiras no mesmo ponto, o que acontece com os valores de pressão? Qual que é a pressão que eu tenho? Se eu tivesse uma caixa d'água e duas caixas d'água, então, para poder simbolizar melhor. Elas estão assim com água. Elas estão no mesmo nível. Se eu fizer uma conexão aqui, vai ter fluxo de água de uma caixa para outra? Por quê? Não, estão cheias as duas ali, ó. Estão no mesmo nível. Por que não tem fluxo de uma caixa para outra? E se eu fizesse assim? Opa. Uma caixa aqui e outra aqui. Mesmo essa aqui estando cheia ou quase cheia. Se eu fizer isso aqui, tem fluxo? Por quê que vai ter fluxo agora na segunda situação? Desnível. Diferença quê? De nível. Diferença de nível, consequentemente, ou desnível, diferença de altura, nós vamos ter uma diferença de pressão. Então, a pressão maior empurra para onde tem pressão menor. Qual que é a diferença de potencial? Diferença de nível. Qual que é a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo positivo? 0. Então, se não tiver diferença de potencial, não teremos corrente elétrica. Então, a primeira condição... Deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui. Se tivesse acertado, não tinha errado, né? Então, a primeira condição é diferença de potencial, ou como nós estamos usando aí, tensão elétrica. É preciso que haja tensão elétrica. Proveniente, nesse caso, então, a nossa fonte de energia elétrica tem que fornecer tensão. Se a nossa fonte, nesse caso aqui, a fonte não está fornecendo tensão porque não está conectada adequadamente, né? Tá? Então, nós vamos pegar e vamos remover esse fio aqui, né? Tá? Eu vou riscar aqui, assim. Até para ficar no PDF depois, né? Então, vamos tirar esse fio fora daqui. E vamos conectar no negativo. Tá aqui, ó. Tá conectado aqui. Então, conectei um fio no positivo, na lâmpada, e outro fio no negativo da pilha, melhor dizendo, da fonte, e trouxe aqui, só que, aqui, ó, eu não conectei ainda, tá? Deixei um espacinho aberto aqui. A lâmpada vai acender? Por quê? Não está fechando o circuito. Eu não proporciono, é a mesma coisa que eu vi aqui, e fechar o tubo. Né? Por isso que a hidráulica e a elétrica,
Elas podem ser comparadas, mas nos efeitos, né? Então, na elétrica, na hidráulica aqui, se eu fechar o tubo, não vai, por mais que haja desnível, diferença de pressão, não vai ter fluxo d'água. Aqui, na elétrica, se eu não fechar esse ponto de conexão aqui, eu não proporciono um caminho para a corrente elétrica. Então, nós precisamos fazer o que eu chamo de redundância aqui. A segunda condição é circuito fechado. É que, por definição, circuito já é uma coisa fechada, né? Só que como aqui é elétrica, nós podemos abrir o circuito ou fechar. É o que acontece aqui, né? Então, o circuito agora está aberto, a lâmpada está apagada. Quando eu fechar o circuito, a lâmpada acende. Então, tem diferença de potencial. Nas lâmpadas, agora não, mas a minha fonte, que é a elétrica, temos tensão elétrica? Temos, porque as outras lâmpadas estão acesas, os equipamentos estão funcionando. Só que o circuito está aberto. Então, quando o circuito está aberto, a lâmpada apaga. Quando fechar o circuito, a lâmpada acende. Acendeu a lâmpada. Tá? Então, sem essas duas condições aqui, nós não teremos corrente elétrica. Isso aqui é especialmente importante, esse conceito, para manutenção elétrica, lá quando vocês eventualmente se envolverem em questões de manutenção elétrica, e de segurança. Porque uma pessoa que recebe uma descarga elétrica, um choque, primeiro, estava trabalhando com o circuito energizado, e segundo, ela teve que fechar o circuito por ela. Ela fez o papel de fio aqui e a corrente passou por ela. Então, ela cometeu, no mínimo, 2 equívocos, né? 2 erros. Né? Trabalhar com o circuito energizado e fechar o circuito. Muito bem. Aqui, então, essas duas imagens aqui, só para representar a secção do circuito mediante o uso de um dispositivo que eles vão chamar de chave, né, uma chave seccionadora aqui, uma chave seccionadora porque ela tem esse formato de faca, de cortar o circuito. Então, quando nós falarmos em seccionar o circuito, é literalmente abrir o circuito, cortar ele. Então, eu estou falando aqui para vocês os termos, os jargões técnicos usados no chão de fábrica lá. Então, você vai falar com o chefe de manutenção, o gerente de produção, o diretor industrial lá, principalmente se ele já tiver algum conhecimento elétrico, ou até mesmo um eletricista, vai dizer, ó, seccione o circuito para mim, corte o circuito, abra o circuito. Então, seccionar o circuito é abrir o circuito. Então, aqui nós temos a chave seccionadora aberta. Então, do positivo veio na chave, saiu da chave, foi na lâmpada, do negativo foi lá na lâmpada. Quando fechar a chave, a lâmpada acende. Tá? Então, tranquilo. O que é importante aqui que é o sentido da corrente elétrica. É importante no sentido assim de vocês terem cultural, de conhecimento. Né? Na prática não faz diferença. A gente toma como sentido da corrente elétrica, a gente diz assim, ó, que o sentido da corrente elétrica sai do... Então, os elétrons vão sair do polo positivo, vão passar, né, vamos pegar o circuito fechado aqui, né? Vão passar pela chave seccionadora, vão passar pela lâmpada e vão entrar novamente no polo da pilha, só que agora no polo negativo. Então, esse é o sentido convencional. É uma convenção. No início dos estudos com a eletricidade, não se sabia, como eu falei anteriormente, de cargas elétricas. O que se sabia? Sabia-se que um corpo tinha eletricidade e outro não.
Então, a eletricidade sai de onde tem para onde não tem. Então, eles disseram que de qualquer elemento, de qualquer objeto, eles falaram assim, ó, os pesquisadores, os cientistas no início. Vamos chamar a parte que tem eletricidade de positivo e a parte que não tem eletricidade de negativo. Então, esse fluxo elétrico vai ser sempre de onde tem para onde não tem. Como dito, o elétron, e com o passar das pesquisas, o elétron foi descoberto ali pelos anos 1920, naquela década ali. Então, veja, não faz aproximadamente 100 anos, um pouco menos até, que o elétron foi descoberto. Pensava-se que ele existia até e tal, mas não tinha comprovado a existência dele. E verificou-se ou constatou-se que quem possui carga elétrica negativa, já deve ter estudado em química, né? É o elétron. E o próton, lá no núcleo do átomo, é que tem a carga positiva. Só que a gente não mexe no núcleo dos átomos, via de regra. Quando a gente vai mexer no núcleo do átomo, a gente gera uma fusão, uma fissão nuclear, uma bomba atômica. Então, a gente não mexe com as cargas positivas existentes no átomo. Eles estão lá no núcleo. O que a gente consegue fazer? A gente consegue, de certa forma, por N processos, inclusive aquele do atrito ali da régua no cabelo, a gente consegue fazer um arrasto de elétrons de um ponto para o outro. Os elétrons que estão, evidentemente, na eletrosfera dos átomos. Então, por algum método, por algum meio, por algum mecanismo, a gente tira elétrons daqui e põe lá. Então, aonde os elétrons estão acumulados, onde as cargas elétricas negativas estão acumuladas, é o polo negativo. Aonde está faltando elétrons, foi tirado daqui, colocado elétron para cá, então aqui está faltando elétrons, no balanço aqui ficou positivo, porque está faltando, e aqui ficou negativo, porque está sobrando. Então verificou-se, depois disso tudo, que o sentido real da corrente elétrica é do negativo para o positivo. É de onde tem elétrons para onde falta elétron. Então o sentido real da corrente é esse aqui. Só que aí já era tarde demais, né? Porque já tinha se convencionado, já tinha se mais de século de estudo e literatura, dizendo que a corrente elétrica, na verdade nem se chamava ainda de corrente elétrica, mas que as cargas elétricas se movimentavam do positivo para o negativo. Tá? Então, vocês sempre vão pegar literaturas, livros, apostilas, materiais, mostrando a corrente elétrica saindo do positivo para o negativo. Mas isso é o sentido convencional. Tá? O sentido real é o contrário. Aí era tarde demais para fazer correções, né? Tá? Deixa eu conectar o cabo aqui, que vai ficar melhor. E daí eu posso passar para vocês também lá pelo CIGA mais tarde. Alguns... Acho que não vai alcançar. Alguns simuladores, umas animações assim de física e de elétrica, bem legalzinho assim. Porque muito provavelmente nós não conseguiremos ir para laboratório, né? Comigo, né? Não vai dar. Deixa eu ver se no... Ver se com o ar eles acessam. A internet sem fio às vezes fica muito ruim. Aí, ó.
Não está deixando eu conectar. Tem que pôr o cabo aí. Acho que eu tenho aqui. Tá, então é só uma animaçãozinha aqui para representar isso que a gente está falando, né? Então, com o circuito fechado e com a fonte fornecendo tensão elétrica e uma câmera super lenta aí, então nós vemos o deslocamento de cargas elétricas, né, mais lúdico aqui. Quando a gente abre o circuito, então a gente interrompe aqui com uma chave, interrompemos o circuito, por mais que a fonte esteja em boas condições, não há fluxo ordenado de elétrons aí, né? Tá. Então, como vocês viram na animação ali, está saindo positivo as cargas e voltando para o negativo, né? Mas é o sentido convencional. Tudo bem? Perguntas? Muito bem. Se não há perguntas, avancemos. Imagine isso aqui. Imagine que isso aqui, como nós estamos falando aí, seja um tubo d'água. Um cano, uma mangueira, qualquer que seja. Tá? E essa água está entrando aqui e vai sair lá. Evidentemente que a gente observa nesse ponto aqui, ó, algum estrangulamento desse tubo, desse cano. Então, todo esse fluxo de água que está vindo para cá, ele vai chegar aqui, nesse ponto aqui, e vai sofrer algum estrangulamento e depois vai sair, digamos assim, livremente de novo. Então, esse ponto aqui é um ponto extremamente crucial para o nosso sistema ou para a manutenção desse fluxo d'água aí num tubo. Então, esse ponto aqui é um ponto que oferece dificuldade. Ao fluxo, né? Ele oferece uma dificuldade ao fluxo de água aí. Nós vamos ter nos circuitos elétricos elementos que vão fazer a vez desse estrangulamento de água aí. Veja o seguinte, se nós pegássemos, deixa eu ver se eu tenho aqui na próxima, não. Se nós pegássemos a nossa pilha ali, positivo e negativo, e vamos fazer uma conexão com um fio aqui, um fio qualquer, um condutor, um fio, e aqui, no negativo. Fazer uma conexão direta. Supondo esse fio aqui ideal, né, não vamos considerar o fio como um elemento da instalação, né? Supondo o fio ideal, qual que seria a corrente elétrica que nós teríamos aqui? E a gente não aprendeu a calcular ainda. Mas qual que seria a corrente elétrica que nós teríamos saindo do positivo para o negativo da fonte?
Qual seria então a I? Supondo que a nossa U aqui, né, esteja ok, a nossa DDP da fonte esteja ok. Qual que seria a nossa I? Quanto não, porque a gente não calculou ainda. Mas qual seria a I? Qual o valor da I? Chutem, se vocês não sabem. Qual? Vamos fazer o paralelo da caixa d'água? Se você tem uma caixa d'água cheia, tá? E tem um cano saindo dela lá. E você abre esse cano ao máximo. Qual é o fluxo de água que vai ter ali? Veja, eu não pedi quanto. Eu pedi qual? É o fluxo máximo. É o máximo possível. É o máximo possível. Qual que é aí? É o máximo possível. Quem que vai fornecer, no caso da caixa d'água, com todo a caixa d'água com todo o registro aberto, quem que vai fornecer o fluxo de água? Tem uma caixa d'água e eu abro a água. Quem que fornece o fluxo de água? Não. É? Quem que é a fonte? É a fonte, mas quem que é nesse exemplo a fonte? Não, não nesse, da caixa d'água. Não. É a própria caixa d'água. É a própria caixa. Não, não. Ó, um exercício mental aí. Ó, é uma caixa d'água. Tem uma caixa cheia. A caixa está cheia. Aí eu pego e faço um furo na caixa lá. Qual que é o fluxo de água que vai ter ali? Vai ser um fluxo. Qual? Qual, gente? Máximo, o máximo. É. Porque eu não forneci dados, a gente não sabe quanto. O fluxo é o máximo. Mas quem que vai fornecer esse máximo? Quem que fornece um fluxo máximo? A caixa, a própria caixa. Se a caixa estiver vazia, vai ter fluxo máximo? Não. A própria caixa. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, nós vamos ter um fluxo máximo de corrente elétrica. Máximo possível. Tá, mas quem que fornece esse máximo possível? A fonte. Se a fonte está em boas condições, ela vai fornecer. A pilha descarregou, claro, daí é o mínimo, daí a pilha já descarregou. Então, a máxima capacidade de corrente que a fonte fornece, ela vai fazer o furo na garrafa, né? Mas não precisa furar a garrafa para você fazer o teste, é só virar, né? Então, qual que é o fluxo máximo? É o que a própria garrafa tem capacidade de fornecer. Se a garrafa está vazia, o fluxo é mínimo, ou zero, né? Ou se tiver, o fluxo é mínimo. Então, esse fluxo de corrente elétrica aqui vai depender da capacidade da fonte. Então, a fonte vai fornecer a máxima capacidade possível. Agora, claro que aqui eu fiz uma conexão direta, mas se eu fizer essa conexão aqui, ou vamos pegar essa aqui, né? Fizer essa conexão aqui, qual que vai ser o fluxo de elétrons? Qual que vai ser a corrente elétrica? Ora, aqui a gente já não consegue dizer que é uma corrente máxima, porque nós temos um elemento no meio, nós temos um elemento aqui no meio da conexão entre o positivo e o negativo, que vai acender, vai funcionar, mas é esse elemento aqui que vai determinar o fluxo. Então, esse elemento determinante do fluxo aqui, genericamente, agora de início, nós vamos chamar ele, semelhante a esse estrangulamento da água aqui, de um elemento
resistivo. Porque ele vai oferecer resistência, nesse caso, à passagem da água. E nós temos elementos resistivos, evidentemente, elétricos. Então, esse elemento aqui, ó, esse estrangulamento aqui, ele constitui, para esse sistema hidráulico, uma resistência. Porque a água vai vir aqui, ela vai ter que se espremer aqui, né? Vai aumentar a velocidade na passagem e tal, vai ter, né? Quem já esguichou com a mangueira sabe, né? Você estrangula ali para aumentar a velocidade da água e aumenta a pressão também e tal. Mas enfim, então ele é um elemento resistivo. Então nós vamos ter elementos resistivos, evidentemente, nos circuitos elétricos também. Então nós estudamos a tensão elétrica, uma grandeza, a corrente elétrica, uma grandeza, e nós vamos ver agora a resistência elétrica, uma terceira grandeza dos circuitos elétricos elementares. Então a resistência elétrica, letra R, então a grandeza. Oita. A resistência elétrica, o símbolo dela é a letra R. Então nós temos a letra E ou U para tensão, a letra I para a corrente e a letra R para a resistência. E ela é medida, então como é uma grandeza, ela pode ser medida em ohm. Outro pesquisador. E o símbolo não é a letra O, é a letra ômega do alfabeto grego. Então a resistência elétrica é medida em ohm. Então, tudo aquilo, vamos escrever aqui, ó. Resistência elétrica, evidentemente, tá? É tudo aquilo, ou é a oposição à passagem da corrente. Isso. Daí. Não é daí, daí. Oposição à passagem da corrente elétrica. Então, tudo aquilo que vai fazer oposição à passagem da corrente elétrica é uma resistência. Então, quando a corrente elétrica não consegue fluir livremente, então, de novo aqui, né? E nós não temos isso no nosso dia a dia, nenhum circuito assim, ordinário, fazendo essa conexão direta. Então, quando a corrente elétrica ela não consegue fazer esse movimento livre, que tem um dispositivo no meio aqui, consumindo, então esse dispositivo obrigatoriamente, e a gente usou o exemplo da lâmpada, obrigatoriamente é um elemento resistivo no circuito elétrico. Aí tem dispositivos e elementos que resistem mais ou menos à passagem da corrente elétrica. Você ia perguntar alguma coisa? Podemos fazer intervalo às... São 8h34 agora, podemos fazer. Querem fazer um intervalinho? É. Hã? As tia? Ah, cantina. Tá, então... Entendi. Até às 9? É. Tá, então já que tem bastante gente na sala agora, então vamos bater o martelo aí que do início da aula a gente já sai para o intervalo. Vou parar de gravar, só para não ficar... Deixa eu ver se consegue parar. Deixar gravado. Não, eu confio na palavra dos...
Muito bem. Assim, ó, nós estávamos